Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar mais uma aula do nosso curso Reino de Deus e Finanças, hoje sob o título Deus ou o Estado. Antes de iniciarmos, vamos colocar essa aula nas mãos do Senhor por meio da nossa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma noite, por mais uma aula no andamento desse curso. Pedimos a tua bênção, a tua proteção, pedimos a orientação do teu Espírito Santo para que vamos falar, para que vamos apresentar, e também, Senhor, pedimos o auxílio do Espírito Santo para que junto aos nossos corações, de quem está ouvindo, e o nosso coração seja ali gravado, Senhor, imprimido, inscrito, Senhor, a sua vontade para esse tema, a sua vontade para esse tempo, e a sua vontade na edificação da nossa formação e do nosso fortalecimento espiritual. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, temos mais um tema. Quero apenas comentar com vocês que as nossas aulas agora começam a ter a necessidade da aula anterior. Nós temos duas aulas assim com conteúdo um pouco autônomo, né, que foi Bênçãos e Maldições 1 e 2, duas aulas. Mas agora a gente já começa a ter a necessidade do entendimento anterior das aulas que já se passaram, para consolidar um sistema de valores, um sistema de visão e de princípios bíblicos na tomada de decisão. Então, se você chegou nessa aula pelo YouTube ou foi encaminhado para você esse tema de forma isolada, visite o nosso canal no YouTube, e lá no YouTube você vai ver que tem um diretóriozinho lá, uma caixinha que tem todas as aulas anteriores. Você pode fazer isso de forma devocional, pode assistir uma por dia, com a sua Bíblia ao lado, ok? Apenas para você que chegou hoje. Você que já está nos acompanhando, já está com o seu caderno, já está com a sua Bíblia à mão, e vamos começar sobre esse tema, Deus ou o Estado. A base bíblica desse tema foi aquela armadilha que os fariseus fizeram para o nosso Senhor Jesus Cristo, que está registrado ali no livro de Mateus, capítulo 22, quando eles perguntaram ao Senhor Jesus se era lícito entregar o tributo a César, e tentando colocar Jesus numa situação que pudesse ter algo que o condenasse. E Jesus pede para eles mostrar uma moeda e pergunta a eles qual era a imagem e a inscrição que tinha na moeda. E eles disseram de César. E aí sai aquele mandamento, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E a primeira aproximação que nós vamos ter sobre esse deem, pois, a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus, nós percebemos aqui dois mandamentos que foi passado por Jesus Cristo a eles e a nós também nos dias de hoje, que a palavra do Senhor não passa. Então, dois mandamentos. O primeiro mandamento, deem a Deus o que é de Deus e dai a César ou deem a César o que é de César. Dois mandamentos, embutidos numa única frase. Sobre esses dois mandamentos, nós vamos trabalhar na aula de hoje. Bom, quem é César? César é uma figura que representa a autoridade humana, que representa o poder. À época, o Império Romano. Hoje, nos dias atuais, o Estado brasileiro, seja qual for o Estado, e dentro do Estado, as modalidades de poder e autoridade humana, ou seja, os subnacionais, que são os estados, as prefeituras, os ministérios, o fiscal do imposto de renda, né? Até chegar um guarda municipal, que ele passa a ser um representante do poder institucionalizado no âmbito municipal. Ele constitui, eu diria assim, um conjunto que representa César, aquela autoridade. Somos cidadãos do reino de Deus, e aqui eu queria destacar para vocês, como também membros, mas também somos membros do corpo da sociedade. Temos uma cidadania do reino, mas também somos membros de uma sociedade ao qual fazemos parte. E o que eu diria para vocês, quando Jesus Cristo respondeu aos fariseus, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, na verdade ele deu dupla responsabilidade naquele mandamento. Ali nós recebemos naquele momento uma dupla responsabilidade, dar a César e dar a Deus. Ou seja, nós temos uma responsabilidade como membro da sociedade de pagar os tributos, como também temos uma responsabilidade de entregar a Deus o que é de Deus.
Então há uma dupla responsabilidade. Não isentou o fato de eu ser cidadão do reino, não me isenta de pagar os meus impostos. E aqueles que pagam seus impostos não são ainda membros do reino de Deus, não participam, não têm essa cidadania ainda, também precisam saber de que eles devem a Deus. Que eles devem a Deus, que eles precisam também se acertar com Deus. Então aquela dupla responsabilidade, tanto é para os que pertencem ao reino de Deus, como aqueles que ainda não pertencem ao reino de Deus. Ali está embutido numa só frase, 2 mandamentos. Nesse quadro aqui, eu queria até fazer uma pergunta: o que geralmente nos impede de sermos abençoados? Vamos lembrar das aulas de bênção e maldição. O pastor Rafael colocou, e o mesmo conceito que permeou as 2 aulas. O que nos impede de sermos abençoados? Geralmente é a desobediência, é a ausência de obediência. Vocês lembram que nós já temos promessas, temos palavras de Deus para nossas vidas, palavras imbuídas de autoridade e de poder sobrenatural que já vão produzir efeitos para o bem. Nós já temos essas palavras. No entanto, o que impede de recebermos essas bênçãos, de sermos abençoados, é a ausência de obediência a algo que está contido naquela palavra do que Deus pediu. Então, nesse quadro que eu vou mostrar para vocês agora, que nós vamos comentar, basicamente eu vou trabalhar entre esses 2 polos: obediência e ausência de obediência, ok? Bom, como eu considerei 2 mandamentos, então lá em cima, né, nós temos um mandamento ou um ordenamento para com César, que é o primeiro mandamento lá, e o segundo mandamento para com Deus. Então, o conjunto de pessoas da humanidade, eu tentei assim, eu acredito que todas as pessoas da humanidade vão se enquadrar nessas 5 categorias aqui, no nosso modo de ver evangélico, né? No nosso modo de ver cristão. Então, homens do mundo que não arcam com suas responsabilidades em relação aos tributos, ou não gostam de arcar com suas responsabilidades em relação aos tributos com o Estado ou com César, né? E também, por coincidência, por desconhecimento, né, também não arcam com os seus tributos ou com o que tem que entregar a Deus. Não dão a César o que é de César e não dão a Deus o que é de Deus. Há uma grande maioria da parte da nossa sociedade ou de outras sociedades assim. E nós temos também homens do mundo que são fiéis em relação aos tributos, trabalham com honestidade, ou seja, obedecem a um dos mandamentos, pagam os seus impostos em dias, valorizam o pagamento dos seus tributos a César. No entanto, ainda não conhecem a Deus, ainda não têm a informação, talvez a ciência, de que ele precisa também ter uma dívida com Deus também. No caso de nós vamos entender agora cristãos, também no nosso meio nós temos cristãos que não pagam os seus tributos ao Estado e também não pagam não entregam o que é de Deus. Temos cristãos assim? Temos. Não sei quantos, não sei onde estão, não sei se você se identifica como uma pessoa assim, mas nós temos pessoas que desobedecem esses 2 mandamentos, tanto no nosso meio. E temos aqueles cristãos que não obedecem o mandamento de dar a César, porém obedecem o mandamento de dar a Deus o que é de Deus. Mas eles, por algum motivo, eles resistem em relação a dar o que é de César, ou os tributos. E temos os cristãos que têm a obediência aos 2 mandamentos, dão a César o que é de César e dão a Deus o que é de Deus. Estão em dia com os seus tributos, com as suas responsabilidades sociais, né? E estão em dia também com Deus. Para o reino de Deus, no reino de Deus, eu diria assim, os cristãos, existe uma vantagem. Provavelmente, de forma proporcional, existe muito mais evangélicos em dia em obediência com o César do que no mundo, do que os próprios homens do mundo. Por quê? Existem práticas de subversão aos tributos ao Estado que se tornaram banalizadas, que se tornaram comum no meio econômico, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica. Lembram das aulas anteriores? Dentre essas práticas, vocês conhecem uma coisa chamada Caixa 2. Então, Caixa 2
se constituiu numa prática comum entre os homens do mundo para que o tributo ou o que é de César, o que é do Estado, não chegue até as mãos do Estado. Então, muitas grandes empresas, grandes homens trabalham com a prática da Caixa 2. E, no caso dos homens da pessoa física, do dia a dia, existe aquelas pessoas do jeitinho. Dá um jeitinho. Não quero nota não. Não pede a nota, pede um desconto em vez de receber a nota fiscal. Ou trabalha com mecanismo de produtos sem nota, ou produtos que possam comprar em lugares que não têm a origem, que o imposto possa ser enganado ali. Então, assim, isso é, graças a Deus, né? Nós temos mais obediências aos 2 mandamentos no mundo evangélico, no reino de Deus, do que fora do reino de Deus. Isso aí é um privilégio para a gente, graças a Deus. Atenção, os seus sacerdotes de César, né, seus presidentes da república, seus governadores, seus prefeitos, estão no CTI da corrupção, não justifica que o povo de Deus não atenda o primeiro mandamento, dá a César. Prestem atenção, isso é muito importante. O fato de o governador ser enquadrado numa situação, ou os governadores ser enquadrados numa situação de corrupção, isso não me dá o direito, nem justifica o imposto que eu venho a sonegar. Se o presidente da República está preso por corrupção, isso não me dá o direito de que eu venha não atender o primeiro mandamento, um dos 2 mandamentos de Jesus, porque são 2 mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Entende isso? É porque às vezes a gente procura uma justificativa para não obedecer. E a minha pergunta para vocês refletirem foi: o que nos impede de receber, o que nos impede geralmente de receber a bênção, de sermos abençoados? É a falta de obediência, é a ausência de obediência. Ok? Bom, eu vou mostrar para vocês que eu coloquei uma frase ali em cima. César, né, e aí eu associei o dinheiro também, né, esse Deus, esse Espírito, César, o Estado, o dinheiro, né, o Deus desse mundo, não confia nas pessoas do mundo. Isso é muito interessante. Mesmo ele sendo assim, o governo do mundo, né, ele sendo Deus desse mundo, ele não confia nas pessoas do mundo. Diferente da forma de relacionamento que o Pai, que Deus, que o Senhor Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor tem conosco. Pelo Estado não confiar nas pessoas do mundo, ele aprimora os mecanismos de trazer o que é de César. Então, por mais que você ache que você não está entregando o que é de César, você, sem pensar, sem conhecer, sem saber, você está entregando o que é de César. Essa forma arbitrária, né? Essa forma, eu diria assim, obrigatória, difere da forma facultativa de nós entregarmos o que é de Deus. Para isso nós vamos ver ao final da aula. A forma facultativa de entregarmos o que é de Deus, o segundo mandamento, difere um pouco da primeira forma. Então, assim, César chega até o seu justo valor, o seu dinheiro, sem que você perceba. Você, quando menos espera, César já levou a parte dele. Estou falando isso numa dimensão espiritual, numa dimensão da nossa igreja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós postergamos, já tivemos uma aula de primícias aqui, nós postergamos o que é de Deus. No que nós postergamos, nós nos equivocamos já contra um daqueles princípios de aplicação das primícias. Ou seja, se forem santa, né, se as primícias da massa são santas, certamente o todo será santo. Só que César, por não confiar nos homens, no mundo, o César cria mecanismos eletrônicos, mecanismos de controle, né, de tributário, de chegar até a sua massa. Ele não perde tempo, tanto a nível dos nossos contra-cheques, quando nós recebemos, que é o desconto do imposto de renda na fonte. Parte de vocês conhecem isso,
Então, assim, quando você recebe o seu salário, você vai pensar nas primícias, que você vai separar as primícias. César já criou o mecanismo de tirar a parte dele antes, que é o imposto de renda retido na fonte. Ao final do ano você confere se pagou a mais ou se pagou a menos. Você vai ter restituição ou se você não vai ter. Com Deus não faz dessa forma. Nós é que precisamos ter uma atitude espiritual de entender o valor das primícias, como sai as primícias. Mas César não confia. César não confia. Aqui eu vou trazer para vocês um exemplo de um fragmento de uma nota fiscal, né, ou de um ticket de compras do mês, né? Então você foi lá, separou o teu dinheiro para as compras do mês. Então vamos ver como é que César trata, como é que César se relaciona quando você vai comprar a tua provisão, algo que Deus lhe deu, a partir do justo valor, que é o seu salário, ou o lucro da sua empresa, ou é a sua renda, tá? Você vai lá e você vai fazer as compras. Então vamos analisar esse ticket aqui, para a gente ver, eu denominei de as armas de César, tá? O César não quer saber se você vai tirar as primícias para ele vai lá buscar, né? Próximo slide. Aqui eu estou ampliando o ticket, eu vou contar também com a ajuda do editor de vídeo, que ele vai nos mostrar. Então vamos supor, é um ticket de uma compra do mês de um supermercado popular, né, que deu um valor total de R$ 714,78 de compra de mês. Nesse valor que o comprador foi lá, efetuou, levou as compras para casa, César, junto dele, no momento que ele comprou, no momento que ele pagou isso aqui, o César já fez a retirada da parte dele. O César aqui, vocês vão ver nas duas setas aqui embaixo, tributos federais e tributos estaduais. O César federal tirou R$ 43,00 e o César estadual tirou R$ 103,00. Somado 43 com 103 mais centavos, vocês vão ver que do justo valor lá do salário, que saiu o valor das compras, saiu o valor de César. César levou R$ 147,25. César levou. Agora imagine se você, numa conjuntura real, política, toda vez que você fosse ao mercado, fizesse as compras, e você tivesse que tirar uma parte, ao final ele falava assim: olha, as compras custou tanto, agora o senhor tem que tirar agora do seu bolso, o senhor pagar um pouco, pagar o Estado, o senhor tem que pagar César agora. Na hora da compra, eu faço as compras do mês e dou o dinheiro de César. Eu ia na padaria comprar o pão, compraria o pão francês e daria o dinheiro de César. Eu ia na farmácia comprar o remédio, comprava o remédio e daria o dinheiro de César. Tinha 2 caixas, cada caixa para pagar, César recebia parte dele. Como você se sentiria? Você acha que as pessoas fariam isso com alegria? Fariam isso com satisfação? Você acha que as pessoas fariam isso? Para cada quilo de feijão que você fosse comprar e você tivesse que tirar uma parte do dinheiro e colocar ali na caixa de César? Provavelmente, da mesma forma como nós vimos naquele quadro anterior da não obediência dos caixadores, muitas pessoas não fariam esse pagamento, porque achariam isso um grande absurdo, né? Deixar de levar o pão para casa, ou maior quantidade de leite para casa, ter que deixar pago o Estado. Mas são 2 mandamentos, né? E eu tenho que cumprir os 2. Mas eu quero te mostrar que César não brinca, ele não perde esse tempo, para que você não tenha dúvida, ele já tirou. Então, dessa compra de mercado, R$ 147,00 foi dado a César. Então, para casa foi especificamente 567,53 foi o que virou provisão, foi o que chegou na mesa dessa pessoa que fez essas compras. Agora, o Deus dinheiro, né, que é um espírito, ele também tem mecanismo e ele aproveita o seu justo valor. Então você percebe que essa compra foi paga em débito no cartão, nesse cartãozinho magnético. Então, quando você paga algo em cartão, a empresa do cartão, aqui no caso que está registrado ali, a Visa Electron, né, ela também se apropria de uma parte desse dinheiro.
O comerciante, sabendo de que ele tem que repassar essa parte do dinheiro, ele majora o preço, ele já coloca no preço. Então esse mecanismo dos cartões de crédito, que ele talvez ainda vá falar isso aqui nesse curso mais à frente, ele também usufrui de uma parte do justo valor. Então o que nós percebemos? Nós percebemos aqui, o exemplo que eu dei aqui de R$35 é mais ou menos o juro de quanto você paga a crédito, ainda que você paga no crédito à vista. E quando você paga em débito, varia entre 2%, de 2 a 3% que essas empresas se apropriam daquele dinheiro, né? Para poder cobrar o uso da máquina, isso no mundo inteiro. Se você parar e pensar nesse exato momento, no sábado, agora, né, você imaginar todos os shoppings do mundo inteiro que estão abertos agora, que é noite, né, na parte do mundo que é noite, todas as pessoas que acabaram de efetuar um pagamento nesse exato segundo, todos os cartões de crédito ou de débito que as pessoas acabaram de fazer, eu diria para vocês, se elas fizeram em débito 2 a 3% de todo o dinheiro da metade do mundo, que é noite, que está dentro do shopping agora, 2 a 3% de todo esse dinheiro do mundo acabou de entrar para o Visa Electro. Se foi em crédito, foi de 5 a 8%. Eles não trabalharam para ter esse valor como você trabalhou. E simplesmente eles criaram um mecanismo de controle do dinheiro magnético, e eles, a cada segundo que as máquinas vão trabalhando, alguém vai fazendo um pagamento de conta, esse dinheiro vai migrando para essa conta que domina para dentro do sistema bancário. Então, e eu fiz pode voltar eu fiz um comparado, vocês estão vendo aí uma imagem ovalada, né? Vocês estão vendo uma imagem ovalada, não sei se vai dar para vocês perceberem, de que o último item da nota de compras foi os ovos. E foi uma cartela de 30 ovos, aquela cartela de 30 ovos, uma unidade que custou R$ 8,99, R$9. Então eu transformei o valor de César em ovos, daí você vê um círculo ali de 490 ovos, que você poderia levar para casa a mais, caso você não tivesse que pagar o tributo. E aqui eu transformei em ovos o valor, caso você tenha pagado a crédito as suas compras, que daria 110 ovos, por aquele preço da nota. Somando 110 com 490, dava 600 ovos, que você ainda poderia levar para casa. Então, assim, sintetizando essa explicação, nós temos aqui o justo valor que saiu do seu salário, R$ 714 de compra, César ficou com 147, e ali o mecanismo do dinheiro, do consumo, dessas práticas de cartão, levou R$ 21 do seu dinheiro. Você levou para a sua mesa 546. Isso acontece para papelaria, acontece na padaria, acontece em todo o comércio, em todo o movimento de relação de troca, ok? No entanto, isso nos dá uma dor no coração, que a gente fica assim, caramba, poxa, isso é justo? É justo que eu deixe de levar para o meu mantimento 600 ovos ou outro material que eu poderia ter levado? Seria este quadro injusto aos cidadãos do reino de Deus? Essa é a pergunta. É provável que muitos cristãos não saibam o que a palavra de Deus ensina sobre César ou sobre o Estado. Caso contrário, haveriam de assumir uma atitude diferente ante as suas responsabilidades, veja que está no plural, responsabilidades relativas à sociedade e ao reino. Vamos começar a entender isso agora por meio de Romanos, o que o apóstolo Paulo falou na epístola de Romanos 13, versículo 1 e 2. E a categoria aqui é autoridade. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, aquela autoridade que está ali ocupando aquele local, né, os Césares, os presidentes, os governadores, os prefeitos, os estados, ela é instituída por Deus. Então ela tem uma autoridade, eu diria, indireta. Eu tenho que me submeter àquela autoridade indireta porque ela é instituída por Deus.
A autoridade de Deus está ali presente naquela pessoa para se fazer autoridade sobre as nossas vidas. Um grande César, né, entre aspas, que entendeu isso, depois na Bíblia você pode ir lá fazer um estudo no livro de Daniel, foi Nabucodonosor. Nabucodonosor era um cara, tinha um império, dominava o mundo inteiro, o exército mais poderoso do mundo, mas por meio da sua vida e das experiências que ele foi tendo, Deus foi mostrando a ele, e ele chega ao final da vida reconhecendo de que ele não era nada, que ele estava naquela posição que foi o Deus vivo, o Criador, que colocou ele ali. Ele chega ao final da vida dele convertido, de que esse era o Deus que colocava as autoridades ali. É só um exemplo bíblico, caso você queira conhecer. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão para si mesmos condenação. Isso mostra para a gente aqui duas coisas. Uma, que Deus não se agrada de modelos anárquicos ou modelos de sociedade anárquicos ou assemelhados. Então, todo aquele modelo de Estado que pauta na desobediência civil ou atacando o papel da igreja ou o papel do reino, né, ou desautorizando a autoridade de o que Deus concede ao homem para governar, para ter uma certa assistência à humanidade, não é do agrado de Deus. Bom, mas Wellington, tantos homens maus, tantos homens corruptos são colocados por Deus, e nós temos que nos submeter a essa autoridade. Temos o mandamento de dar a César o que é de César. A questão é que você assistiu a aula passada do pastor Rafael e você viu um ponto muito importante, que é a cobiça. Esses homens, eles começam a se embriagar pelo poder e pela cobiça, ou seja, não basta ter uma nação, mas um conjunto de nações. Eu quero ter um império, né? Então não basta ter tanto dinheiro, eu quero ter mais poder. Então a fascinação, a cobiça, a ambição, e vai embriagando esses homens, e eles perdem a finalidade para o qual eles foram colocados. E qual foi a finalidade para o qual Deus permitiu que eles ocupassem aquele lugar? Vamos ver no próximo slide. Está no versículo 4. Bom, esta palavra nada tem a ver, que nós estamos falando, é só um lembrete que eu estou comentando com vocês, que isso nada tem a ver com apoio político, com minha posição no mundo, filosofia, sociologia, forma de governo, se eu concordo com uma forma de governo, eu concordo com outra, nada tem a ver com isso. Tá? O que essa palavra tem a ver é o que Paulo vai ressaltar no versículo 4. O apóstolo Paulo prossegue dizendo: pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. O que o tributo tem a ver com isso? Como aquele tributo, como aqueles ovos que saíram das minhas compras, 600 ovos que poderia ter levado para casa, contribui para o meu bem. Por quê? Pelo princípio da repartição, os que têm mais, ao contribuir com seus tributos, esses seus tributos têm que retornar por meio de políticas públicas, de ações governamentais, para os que têm menos. Nem todo mundo pode pagar um plano de saúde. Se todos não têm como pagar um plano de saúde, por meio dos tributos federais, as políticas de saúde ou as ações de saúde precisam chegar àqueles que não podem pagar um plano de saúde e garantir a eles acesso à assistência, à internação, à medicação, às ruas asfaltadas, à segurança, à iluminação, à água tratada. Então todas essas ações que são para o bem de todos dependem do mecanismo da tributação. Então Deus coloca aquela autoridade para isso. Então vamos ver, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem, para o bem coletivo. Entendem isso? Nós obedecemos como princípio de Deus o primeiro mandamento: dar a César o que é de César, porque sabemos que dando a César o que é de César, aquilo precisa ser repartido entre os que têm menos, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Deus já tinha pensado nisso.
Não era nem discurso sociológico, Deus não precisou de filosofia, porque Deus criou os céus e a terra e Deus criou os seres humanos. Então Deus já tem a sua própria forma de repartição, distribuição e de abençoar aquelas pessoas. Como não pagar a César ou os governos que foram instituídos por Deus e agem para o nosso bem? Não tem como. Lembra da justificativa lá atrás. Nós não podemos nos justificar se esses homens se perderam, se eles se corromperam na trajetória dele, do caminho dele. Se o fizeram, vão ser substituídos. Os Césares vão ser substituídos. Ok? Bom, agora o segundo mandamento, ou o primeiro, depende da lógica como a gente puxar dos dois, né? O que é de Deus? Se Jesus pediu aos cidadãos do reino de Deus, nós, da igreja, né, submissão às autoridades, com justo pagamento aos que governam o dinheiro do país, como não pediria o que é de Deus? Se Jesus está dando um mandamento para você dar a César o que é de César, como é que Jesus não vai pedir o que é de Deus, o que pertence ao Senhor, o que nós devemos entregar a Ele? Então, incorre em falta grave aquele que não dá a Deus o que é de Deus. Isso o mundo precisa saber. O mundo precisa saber disso, a sociedade precisa saber disso, de que elas devem a Deus, por meio do Evangelho, mas elas precisam também saber disso, tá? Então a consequência disso não é só para nós, o sol mais para todos, para os bons e para os maus, mas também o temporal vem para os dois, para os bons e para os maus. Mandamentos iguais, né? Dai a César o que é de César, mas as avaliações são diferentes. Duas avaliações diferentes. César, eu diria assim, é impenitente, não perdoa. As próprias autoridades, os próprios sacerdotes de César, quando infringem a questão tributária, quando infringem esse aspecto, o próprio César é impenitente. A própria sociedade, nós temos visto nos nossos telejornais no Brasil como aonde eles vão parar. No caso de Deus, não. Pela misericórdia, Deus nos perdoa. Essa é a diferença. Quando você deve ao Estado o tributo, aquela dívida do ano anterior ela vai ter que ser paga, ou não tem jeito. Se tu não pagar esse ano, vai pagar o outro, vai pagar o outro, vai pagar o outro, até um ponto que você tem que negociar. Deus não, Deus perdoa. Deus perdoa na medida de que quando você se arrepende. Quando você se arrepende, né? Eu diria ali, mesmo estando em falta com Ele, com Deus, basta arrepender-se e pedir perdão por tudo quanto você não fez, ou tudo quanto você não entregou para Ele, né? E Ele cancela a sua dívida e permite você começar uma nova vida financeira. Oh, glória! Presta atenção. Deus permite você começar uma nova vida financeira na medida em que você se arrepende pelo que você não entregou. Se arrepende pelo que você não entregou. Pede perdão a Ele e Ele lhe abençoa. Eu ia falar mais à frente, mas eu vou dizer assim para você. Existe um texto na palavra de Deus. Se eu perguntasse a você qual o texto na palavra de Deus que mais o mundo conhece, qual o texto na palavra de Deus que mais o mundo tem familiaridade? O cara pode conhecer a Bíblia, não sou crente, não sou cristão, mas em algum momento da vida dele, num grupo que ele estava, ele repetiu aquele texto. É o Pai Nosso, Mateus 6. Foi a oração que Jesus nos ensinou. Eles repetem como reza, ou repetem por superstição, ou repetem por educação. Pode ter comparecido uma cerimônia e aí alguém puxou lá, vamos, começou, né? Profissionalmente, vamos fazer aqui o Pai Nosso. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você não precisa abrir sua Bíblia agora, e eu vou ler para você. Por que Jesus nos ensinou dessa forma? E por que Ele relatou dessa forma? Pai nosso que está no céu, versículo 9, 10, venha o teu reino, que é as primícias, né? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Aí o 11, o pão nosso de cada dia. Quando chega no versículo 12, está em Mateus 6, diz assim: perdoa as nossas dívidas. Por que Jesus usou o substantivo dívidas? Não poderia ser só perdoa os nossos pecados? Por que ele usa o substantivo dívidas?
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Por que um substantivo sendo adjetivado por outro substantivo? Por que ele coloca esse termo dívida tão econômico dentro do Pai Nosso? Se é uma oração geral, ampla, atenderia todas as formas de pecado, mas ele botou dívidas. Por que ele bota o substantivo dívidas? Dentro do Pai Nosso. Pararam para pensar? Vamos pensar, vamos refletir sobre isso. Mas a importância do aspecto financeiro. A importância do aspecto financeiro. E Deus é amor, Deus nos perdoa, a tua misericórdia dura para sempre, na medida que a gente possa se arrepender da forma como a gente vem tratando esses dois mandamentos: dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Ele se arrepende e a gente inicia uma nova vida financeira. Apenas agora, para a gente, caminhando para o final, aprendi isso com o pastor Rafael, caminhando para o final, né? E como contribuir, trazer uma forma aqui de como contribuir. Eu botei um conceito de contribuinte aqui, mas depois na edição do vídeo vocês vão poder ler, mas é apenas para definir. O sujeito passivo de uma obrigação tributária é aquele que se sujeita à previsão legal de pagamento dos seus tributos para depender em relação ao Estado, mas você já está consciente disso. Pelos mais variados motivos, eu também já comentei aqui, desde os primórdios da humanidade, pagar tributo é uma coisa que traz a nós, em virtude desses Césares que corrompem, que não atendem o princípio que Deus ordenou às autoridades humanas de se fazer o bem comum, nós pagamos os tributos com insatisfação, com tristeza, sem prazer. É normal acontecer isso. No entanto, para com Deus, a forma de contribuir, né? A forma de contribuir é com alegria. Com alegria. Há várias maneiras de alguém pagar dízimo e apresentar ofertas a Deus, recebendo do Senhor a justa recompensa. Eis a maneira brilhante com que o apóstolo Paulo explicou isso. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Entendendo já da aula de abundância. Você que já tiver a aula de abundância, já estão entendendo o significado dessa fartura, né? Do pouco e do muito, o que é abundância. Cada um contribua segundo tiver proposto o coração, não com tristeza, a forma como eu pago a César. A forma como eu pago a César. Não com tristeza, ou por necessidade. São os dois polos, como eu não posso, não devo entregar meu dízimo nem ofertar. Não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Entenderam os dois polos? Ou pelo menos gravaram os dois polos? Bom, contribuir com tristeza. A maneira errada de ofertar a Deus e fazê-lo é fazê-lo com tristeza. A estas o bispo Roberto denominou dos legalistas dos 10%, né? Estes são os que estão sempre murmurando, que é a linguagem do império das trevas, é a murmuração, vocês lembram disso do outro curso, sempre cobrando aquela riqueza que esperam em troca da sua fidelidade. O legalista do 10%, ele dá o dízimo, mas ele tem no coração dele a expectativa de que ele vai receber isso, vai receber aquilo outro, e nós temos chamado até a atenção pela teologia da prosperidade, né? Que leva eles a cobiçarem dessa forma. Então, mas eles cobram a Deus por isso, né? Nada entende de abundância. Teria que assistir aquela aula de abundância. Por quê? O homem abundante, abençoado de forma rica e abundante, ele não tem necessidade. As suas necessidades são atendidas pelo Senhor Jesus. Aí está sempre sentindo que está faltando alguma coisa. Ele não é pleno, ele não se satisfaz. Ele está sempre em busca de mais. Não obstante obedientes, vivem em grande tristeza, como os que contribuem para César. Quantos não desistiram de entregar o dízimo sob a alegação de que durante anos estou pagando dízimo, mas de nada me adiantou, continuo devendo, continuo com dívidas. O outro aspecto é a necessidade. O que significa isso? Paulo está se referindo às pessoas que vivem temerosas de não acatar as recomendações bíblicas relativas ao seu dinheiro,
Portanto, sabendo que em consequência de uma fidelidade com Deus, né, de uma fidelidade, Deus promete bênçãos e garantia, tanto espirituais como financeiras, continuam contribuindo, mas não fazem movidos por amor, pelo prazer, não segundo o proposto do seu coração, não por alegria. Ele oferta por necessidade, ele tem uma necessidade e ele está na expectativa de que ao ofertar, ao dizimar, aquela necessidade vai ser resolvida. Ele está fazendo o quê? Segunda aula do curso, ele está negociando com Deus. Ele está negociando com Deus. O homem do mundo, ele negocia a dívida do tributo dele com o Estado. Pede isenção, ele vai lá, tem uma anistia, né? Ele negocia com o Estado, com César. Com Deus não. Com Deus não. Dá com alegria. Dá com alegria. Independe da quantidade. Durante muitos anos, nós escutamos umas frases, aí eu quero pedir a Deus a liberdade ou a permissão de comentar, de que as notas de R$1, aquela velha nota que não circula mais, estavam todas convertidas, porque era muito criticado as pessoas que colocavam uma nota de R$1 na salva. Era muito criticado aquilo ali, as notas já estavam tudo convertidas, você não se colocar mais nota nenhuma de R$1. Isso é uma violência espiritual, porque não foi isso que a Bíblia nos ensina. E eu vou dizer para você, muitas pessoas que colocaram uma nota de R$1 com alegria, proposto pelo seu coração, foram muito mais abençoadas do que pessoas que colocaram nota de R$100 negociando com Deus. Ele queria algo para atender a sua necessidade e colocou R$100. E aquela pessoa que colocou de coração sincero e alegria R$1, ele só tinha aquele R$1, ele foi muito mais abençoado. Ele foi rica e abundantemente abençoado. Então, assim, graças a Deus, porque a nota se extinguiu, não se tem mais, então pelo menos essa heresia provavelmente se extinguiu em relação à nota de R$1. Não é por representar um bom negócio que contribuímos com parte da nossa renda para com Deus. Por amor. O ato de dar é estritamente ligado ao amor. Por isso que Paulo falou, conforme proposto o seu coração. Então, como é que nós aprendemos aqui na igreja de Nova Vida? Na Nova Aliança, não é isso? Nós entregamos o nosso coração e o Espírito Santo vem e inscreve no nosso coração as leis e os mandamentos. E a gente passa a obedecer à vontade de Deus, suplantando a nossa vontade. Então, no meu eu, meu ego, né, meu desejo, meus anseios, minhas cobiças vão sendo sufocados e a vontade de Deus vai prevalecendo. Se é a graça, é a graça. Porque na antiga aliança, quando eu obedecia, eu comemorava, eu obedecia, a confiança estava no meu braço. Na nova aliança, a confiança está em Deus, está em Cristo, está no Espírito Santo, não está no meu braço. Quando eu obedeço, eu tenho essa clareza de que é pela graça, não é pelo valor do meu braço, pela misericórdia. Então é o Espírito Santo que convence o meu coração e propõe no meu coração dar com alegria, dar com amor. Então ali, ato de dar é estritamente ligado ao amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Não tem como desassociar o ato de dar com amor. Impossível amar sem dar. E por amor a Deus que contribuímos com sua obra. Presta atenção, você não negocia, você dá por amor. Lembra Malaquias 3,10, Malaquias 3,10, para que não falte o mantimento na minha casa, para que não falte o mantimento na minha casa. O que é o mantimento na minha casa? Casa de oração precisa manter missionários? Precisa pagar despesas fixas, conta de luz, ar-condicionado, tem várias contas, gás, tudo são contas fixas. Publicar livros, fazer uma apostila para vocês, tentar manter os programas de rádio e televisão, estrutura interna da igreja, som, refrigeração, funcionários, estúdio de som, imagem, envolve uma infinidade de atividades. Não é obrigação, não é por obrigação que você oferta, é por amor à casa de Deus e para que não falte o mantimento, tá? E sim por prazer e alegria para quem ama a Deus. Agora, para finalizar, a promessa. A promessa, entretanto, se refere ao amor divino derramado sobre quem dá com alegria. Terminando sua orientação, o apóstolo Paulo afirma: porque Deus
ama quem dá com alegria. Que maravilha, que promessa maravilhosa, que bênção, que bênção. Temos que acreditar na palavra inspirada pelo Espírito Santo que Paulo afirmou: Deus ama com alegria. Atenção, é sublime constatar que por nossa atitude de amor e alegria nas contribuições, os 2 mandamentos de Jesus Cristo, Deus manifesta o seu amor, que é o efeito janela do céu, que é o efeito janela do céu, né? Nos abençoa de forma abundante, não porque negociamos, mas porque pelo Espírito propomos no nosso coração uma oferta em amor e o fizemos com alegria. Amém? Bom, que Deus os abençoe esse restante de noite, um sábado rica e abundantemente. Abençoe seu lar, abençoe sua família, abençoe seus amigos, seu trabalho, sua semana que vai entrar aí. E amanhã, domingo, vamos nos encontrar na igreja, no culto já de 9 horas pela manhã e o culto das 19 à noite. Vamos lá adorar esse Deus maravilhoso e trazer, né, colocar nossa vida financeira nessa dimensão dos princípios espirituais, ofertar com alegria, dizimar com alegria, e vamos ver esse reino de Deus se expandir, tanto no Catete, como no Rio de Janeiro, como no Brasil, como em todo o mundo, até que Ele volte, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor para vocês.